O método simplex, ele opera caminhando pelos pontos extremos da região viável. Ele faz isso de forma implícita, atuando nas bases. Então, em cada iteração do método simplex, ele vai estar com uma base selecionada e ele vai ficar trafegando de base em base até encontrar a solução ótima do problema. Nós vimos que se nós gerarmos todas as bases do problema, nós conseguimos encontrar a solução ótima. Mas a chave do método simplex é não ter que fazer isso. Então ele tem um mecanismo para conseguir reconhecer quando ele está na solução ótima, sem ter que verificar todas as bases. Nós vamos ver agora como é que é esse mecanismo. Então o nosso problema é minimizar cx com a x igual a b e x maior ou igual a zero. Vamos supor que eu tenho uma base b e uma matriz não básica n. Com isso, eu posso reescrever esse problema, reorganizando as colunas, ficando com cb xb mais cn xn. Então aqui eu simplesmente dividi o meu vetor de custos em duas partes, uma correspondente aos x básicos e uma correspondente aos x não básicos. E as minhas restrições são bxb mais nxn igual a b. xb e xn não negativas. Eu vou multiplicar isso aqui pela inversa da base. E nós vamos obter, então, minimizar cbxb mais cnxn, xb igual a b menos 1b menos b menos 1n, cn, xb e xn maiores ou iguais a zero. Quando o meu problema está escrito dessa maneira aqui, nós conseguimos ver que imediatamente, para quaisquer valores que eu der para xn, eu obtenho valores correspondentes para xb. Então eu sei que xb é unicamente determinado por b menos 1b menos b menos 1n xn. Se eu substituir xb por esse valor aqui, nós vamos ficar com o seguinte: minimizar cb vezes b menos 1b menos b menos 1n xn mais cn xn. A restrição xb maior ou igual a zero vira então b menos 1b menos b menos 1n xn maior ou igual a zero. E nós temos também as restrições xn maior ou igual a zero. Então eu tenho aqui o mesmo problema, ele só está escrito de um jeito diferente. Continua sendo o meu mesmo problema inicial. Só fui usando algumas identidades para escrever o problema de um jeito diferente. Eu vou apenas reescrever a minha função objetivo para agrupar os coeficientes de xn. Então, reescrevendo essa função objetivo, eu fico com minimizar cb, b menos 1b, mais cn menos cb, b menos 1n xn. Observem que esse valor aqui é constante. Se eu colocar xn em zero, que é o que resulta na minha solução básica, isso daqui é o valor da minha solução básica. É o valor objetivo da solução básica. Enquanto isso aqui vai ser zero, porque xn vai ser zero. Então, se eu coloco xn igual a zero e eu obtenho aqui o meu xb, b menos 1b, o objetivo vai ser exatamente cbxb, que é cb, b menos 1b. Eu vou agora escrever esse sistema de um jeito diferente. Ele está em notação matricial. Vou chamar aqui de R o conjunto das variáveis não básicas. Fazendo isso, a minha função objetiva é, então, minimizar cb, b menos 1b, mais somatório para toda variável não básica. É a mesma coisa que está aqui, tá? Só escrito sem usar a notação de matriz. Cj, que é o custo dessa variável, menos a coluna correspondente, a coluna j desse vetor aqui, que vai ser cb, b menos 1, coluna j da minha matriz inicial, multiplicado por xj. A minha restrição, ela é b menos 1b, menos somatório para todo j, b menos 1, vezes a coluna correspondente da submatriz n, aj, xj maior ou igual a zero, e toda variável não básica xj maior ou igual a zero. Então eu tenho aqui o meu problema escrito em termos das não básicas. Então, em uma solução básica, nós vamos colocar todas essas variáveis em zero e obter
o xb correspondente, vai ser b menos 1b. O custo dessa solução é isso que está aqui, ó, cb menos 1b. Então, se a gente mantiver todas as variáveis em zero, todos os xj não básicos aqui em zero, eu tenho uma solução de custo cb menos 1b. Se o coeficiente de todas as minhas variáveis não básicas, que atualmente é cj menos cb menos 1aj, ele for maior ou igual a zero, em todas as soluções que alguma variável não básica tiver valor positivo, eu vou obter uma solução básica viável de mesmo valor objetivo ou pior, certo? Então, se todos esses custos aqui eles forem maiores ou iguais a zero, qualquer variável dessa aqui que eu aumentar só pode piorar ou manter o meu valor objetivo. Então, isso significa que a minha solução atual é ótima. Então, se em uma solução básica, esses coeficientes aqui, eles forem todos não negativos, isso significa que aquela solução básica é ótima. Então, para verificar se a sua solução básica atual é ótima ou não, o que o método Simplex vai fazer é escrever o problema nessa forma e verificar se esses coeficientes aqui, eles são zero ou positivos. Se isso acontecer, aquela solução ela é ótima. Se isso não acontecer, ou seja, se alguma entrada aqui for menor que zero, a gente sabe que aumentar o x correspondente pode melhorar a minha função objetivo. Então o método sabe para onde ele deve seguir na etapa seguinte.